A palavra conjunto significa coleção de objetos, grupo, agrupamento. Na matemática, um conjunto é como uma caixa que pode conter objetos. Esses objetos são chamados de elementos. Os elementos de um conjunto podem ser de qualquer natureza. Podem ser letras do alfabeto, nomes de pessoas famosas, figuras geométricas, números ou até outros conjuntos. A caixa também pode estar vazia e ainda assim será um conjunto. Podemos representar os conjuntos por meio de um diagrama de Venn, que consiste em uma figura fechada, uma letra maiúscula e alguns objetos soltos. A letra maiúscula é o nome do conjunto, a figura representa sua delimitação e os objetos são os elementos. X, Y e Z estão dentro do conjunto A, então dizemos que X, Y e Z pertencem ao conjunto A. Já o elemento W está fora do conjunto, então W não pertence ao A. A cardinalidade é o número de elementos de um conjunto, representado por duas barras verticais. O conjunto A contém 3 elementos, então sua cardinalidade é igual a 3. Também representamos os conjuntos por enumeração, ou seja, listamos todos os objetos do conjunto e delimitamos essa lista com chaves. Há 2 regras importantes. Número 1, o que importa para definir um conjunto é quais são seus elementos e não a ordem em que eles são apresentados. Então, 2 conjuntos que contêm os mesmos elementos, independente da ordem, são conjuntos iguais. E número 2, elementos repetidos em um mesmo conjunto contam como apenas um elemento. Então, a cardinalidade deste conjunto é igual a 3 e a deste também é igual a 3. Quando não queremos listar todos os elementos de um conjunto, recorremos a uma terceira forma de representação, a descrição por meio de uma propriedade. Dessa forma, nosso conjunto A corresponde às 3 últimas letras do alfabeto. Essa é a propriedade que caracteriza todos os elementos do conjunto e deixa claro quem está dentro dele e quem não está. Veja o conjunto B igual aos números maiores que 2, que pode ser escrito como x, tal que x é maior que 2. Não precisamos de uma lista dos elementos para saber que o número 12 pertence ao conjunto, mas o número -4 não pertence. Um conjunto pode ter apenas um elemento, este é chamado de conjunto unitário. Pode também conter 0 elementos, este é chamado de conjunto vazio, representado por um par de chaves vazio ou por uma bola com um risco. As chaves são entendidas como a caixa que comporta os objetos. Mesmo que ela esteja vazia, a caixa, o conjunto, ainda existe. Agora pense neste conjunto P. Será ele um conjunto vazio ou unitário? O conjunto vazio também pode ser escrito como um par de chaves vazio. Então, o conjunto P é como uma caixa que contém uma caixa vazia. A caixa de dentro não contém nenhum elemento, mas a caixa de fora, ela sim contém um elemento. Portanto, P é um conjunto unitário, cujo único elemento é o conjunto vazio. A partir de um conjunto A qualquer, podemos escolher alguns dos seus elementos e criar um subconjunto de A. B é subconjunto de A se o conjunto B pode ser gerado a partir do conjunto A. Uma consequência disso é que todo elemento de B é também elemento de A. Escrevemos que B está contido em A ou que A contém B. Escolhendo todos os elementos de A, geramos este conjunto C. Ele é um subconjunto de A. Mas como C é igual a A, concluímos que A é um subconjunto de si mesmo. Ainda a partir de A, podemos criar um subconjunto sem escolher nenhum elemento de A e obtemos então o conjunto vazio. Portanto, o conjunto vazio é subconjunto de A. Algumas propriedades da inclusão de conjuntos são: o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto A. Qualquer conjunto é um subconjunto de si mesmo. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. O conjunto das partes de um conjunto A, denotado P de A, é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Por exemplo,
Se A é este conjunto, seus subconjuntos possíveis são o conjunto vazio, o próprio conjunto A, um conjunto com X e um conjunto com Y. Reunindo esses subconjuntos, formamos o conjunto das partes de A. Existe uma diferença sutil entre as relações de pertinência e inclusão. A pertinência relaciona um elemento a um conjunto e é representada pelos símbolos de pertence e não pertence. A inclusão relaciona um conjunto a outro conjunto e é representada pelos símbolos de está contido e não está contido, ou contém e não contém. Veja, por exemplo, o conjunto X. A, B e C são elementos de X, então podemos dizer que A, B e C pertencem a X. Não dizemos que A, B e C estão contidos em X, porque não estamos relacionando dois conjuntos. Ao colocar um elemento entre chaves, ele passa a ser um conjunto. Por exemplo, o conjunto unitário que contém A, que é um subconjunto de X. Nesse caso, não usamos a relação de pertinência, usamos a de inclusão e dizemos que ele está contido em X, ou que X contém esse conjunto. Também podemos dizer que o conjunto vazio está contido em X, mas não que ele pertence a X. Só diríamos isso se o conjunto vazio fosse um elemento de X. Se dois conjuntos contêm elementos em comum, representamos esses conjuntos desta forma. Esta região no centro pertence simultaneamente aos conjuntos A e B. A união de dois conjuntos, representada por uma letra U, é o conjunto que contém todos os elementos de A e de B. A interseção de A e B, representada por um U invertido, é o conjunto que contém apenas os elementos que estão ao mesmo tempo em A e em B. Algumas propriedades da união de conjuntos são: a união de A com o conjunto vazio é o próprio conjunto A. A união de A com ele mesmo é o próprio conjunto A ordem dos conjuntos não importa, A união B é igual a B união A. Se A está contido em B, então A união B é apenas o conjunto B. Algumas propriedades da interseção de conjuntos são: se A e B não possuem nenhum elemento em comum, então a interseção de A com B é o conjunto vazio. A interseção de A com o conjunto vazio é o próprio conjunto vazio, porque eles não têm nenhum elemento em comum. A interseção de A com ele mesmo é igual ao conjunto A. A ordem dos conjuntos não importa. A interseção B é igual a B interseção A. Se A está contido em B, a interseção de A com B é apenas o conjunto A. A diferença entre dois conjuntos A e B é um conjunto que contém os elementos de A, mas não contém os elementos de B. Ela é representada por um sinal de menos ou por uma barra invertida e lemos A menos B ou A exceto B. A diferença simétrica entre A e B é o conjunto que contém todos os elementos que pertencem à união dos conjuntos, mas não pertencem à interseção deles. Esse conjunto pode ser obtido por A união B exceto A interseção B, ou pela união entre A menos B e B menos A. Algumas propriedades da diferença de conjuntos são: A menos o conjunto vazio é igual ao próprio A. A menos A é o conjunto vazio. Aqui a ordem importa. A exceto B é diferente de B exceto A. Se A está contido em B, então A exceto B é o conjunto vazio. Agora introduzimos o conjunto universo, que é o conjunto que contém todos os outros conjuntos de um cenário. O conjunto complementar de A, representado como um expoente C, é o conjunto de todos os elementos do universo que não são elementos de A, ou seja, é o conjunto U-A. Se A está contido em B, o complementar de A em relação a B é o conjunto B-A. Algumas propriedades do complementar são: o complementar do conjunto vazio, que não contém nada, é o conjunto universo. O complementar do conjunto universo, que contém tudo, é o conjunto vazio. O complementar do complementar de A é o próprio conjunto A. Se A está contido em B,
Então, o complementar de B está contido no complementar de A.